Alô, testando a transmissão, testando, alô. 1, 2. Vamos acertar aqui, amados irmãos, esse ângulo de novo. Cada semana a gente vai ajeitando aqui. Vamos ver aqui. Tá. Senhor, seja sempre com a gente aqui, amados. Estamos fazendo um teste para começar essa transmissão. Daqui a pouco, com todos os irmãos, Senhor, continue nos conduzindo conforme a sua graça, conforme a graça que é maior que todas as situações, tudo que possa haver sobre a existência em termos de tensão, em termos de adversidades, todo tipo de situação, há algo maior. A graça de Deus, que Ele mencionou, esse fenômeno, essa bênção para Paulo, quando tocado por diversas aflições, ele clamou ao Senhor. E o Senhor disse: Paulo, há uma provisão da minha parte para ti, que é maior que todas essas situações e qualquer uma situação. É a minha graça, a manifestação da presença do Senhor, a presença do Senhor que conduz todo o universo, que por sua palavra criou todas as coisas, e então Ele é sobre todas as coisas, é o Senhor de tudo e de todos. Por sua palavra, tudo veio a existir. A sua graça, a sua presença, a sua pessoa, nele nós estamos, e então é maior que tudo, é maior que a vida, é maior que a morte, é maior que qualquer uma coisa. Nós somos tocados pela graça da presença do Senhor. Nós somos chamados pela graça da presença, da palavra do Senhor. Nós somos direcionados por essa mesma graça, para essa mesma graça. Para que a nossa condução de vida ela se atenha no percurso dentro dessa dimensão da graça, que é no Senhor. Estar no Senhor é a mais doce chamada que há para o ser humano. Em meio à nossa jornada, irmãos queridos, nós somos chamados pelo Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Em nossa jornada, em meio a tudo isso que passamos,
na fragilidade que temos, oscilações de sentimentos, de ideias, do que ouvimos, do que pensamos, as inclinações do nosso ser, que sofre pelo deslocamento da verdade, nosso ser que sofre pelo deslocamento da nossa vida, do centro correto de tudo que é o Senhor. Então, somos afetados por diversas situações. E quando afetados, a tentativa é que aquelas situações nos tornem reféns e nos afastem dessa percepção da graça que nos conduz ao Senhor, quando neles estamos. E assim, nessa condição de afetação por todo tipo de situação, a gente se torne oscilante. E a oscilação, ela tem a capacidade de interromper a continuidade. Esse é um dos mais importantes momentos da nossa reflexão, quando somos chamados à continuidade. Então, amados, quando oscilamos como um pêndulo, nós tocamos a caminhada e a continuidade do chamado e oscilamos, então deixamos de estar naquela sequência de continuidade, vamos para qualquer um outro lado. E a dimensão das opções com que nós somos levados ao outro lado, elas são tão grandes, existem tantas opções e tantas portas, e tantas ideias, que nós tocamos, é possível tocar aquele lado, ser afetado por aquelas situações, ficar ali um tempo e depois voltar por diversos fatores da graça, dessa graça amorosa, voltar. E ao voltar, nós somos novamente conectados à continuidade. Só que nesse voltar, muita coisa já aconteceu da parte do Senhor. E nós perdemos muita coisa. Então, a perseverança é um chamado dentro do chamado. Oi, irmã. Para que a gente não perca essa continuidade do que o Senhor está realizando. Oi, irmã. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Amém. Sempre conduzindo a nossa Amém. energia, né? É mesmo. E Deus tem te usado assim, brilhante. É algo de um pouco. Sabedoria, experiência, né? A gente vai. Olha, até uma prova, gente. Obrigado. Eu nem liguei, mas senão tem vários. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado. Daí ele Ele foi lá então? Foi, nós temos 20 e estava enfrentando com o ele já estava tomando antibiótico durante o dia. Mas olha, daí é engraçado, porque a gente está. Ela estava muito lá no NAS, né? Daí foi ele na. Você vai lá que tem dois amigos que estão lá esperando. Só que eu já está até uma hora e não consigo levantar. Você quer dizer que tem que chamar o SAMU. Tem lá na pressão alta. Daí deu uns piripaques, ele deu uma meditação de pirona e as bombinhas que estavam falando de ar. Daí deu uma convulsão nele. Puxa! Mas acho que daí fica juntas tudo, né? Sempre era o pai que ela travou.
Aí chega lá e eu escuto a menina falando com a outra, oi, Rai, tudo bem, tal. Mas tem uma técnica lá que chama Rai. Aí já afetou o teu coração. Que coisa. De repente dá um choque tão rápido, né? De repente, Não. Daí, alguma reação lá de remédio? Talvez só que tá de pirona, né? Né? Abaixa, né? A pressão. Ele estava com a pressão lá, 18 por 10. Daí. Não gosto muito de qualquer coisa. Mas perdeu, assim. Daí eu falei com a Aya, né? Não, pra lá que o Aya tá assim mesmo. Ela que me deu essa fita. Daí ela falou assim, não, mas aí que ele nem tá tão mal. Daí, porque ele nem precisa. O Aya tava assim, o Aya tava estranho. Não, isso não, filho, precisa assim, né? Eu conheço os enfermeiros, eu sei quando que passa do limite, né? Eu me chamei para o medicou, né? Tem antibiótico, sentem aí, meninas. Sentem aí. Mas foi incrível, hein? Foi uma luta. Mas ele, olha, ele tossiu 24 horas na cara. Ele não dormiu a noite, e eu não dormia, porque eu trabalho, eu senti essa tossida. Daí eu estava no curso, estava ajudando a coordenar o curso, lá já contei, eu deixei o celular no silêncio. Daí quando eu às 4h15, para que eu olhei, tinha umas 10 chamadas. E eu assim, então eu não me tomar nessa. Ele é grandão, né? Meu Deus, e agora ele está mais assim? Tá, já melhorou, mas. Daí o médico está dando antibiótico. Essa pergunta lá no posto, daqueles impressões. Pegaram já para a bomba atômica, né? Poxa, daí daqui tinha uns 6 anos no posto. Um outro medicamento lá, né? Eu disse, olha, dá um chá de melzinho pra ele. Um chá de melzinho. Puxa. É engraçado essa indústria farmacêutica dele. Nossa, mesmo sendo aí o médico não era aquele que demorou, estava te plantando. Mas esse Marcelo ligou e olha, se eu tivesse e tal. Daí não sei, o Biano me odeia, não sei que lado que eu tava um colega ali, né? Mas. Quem me quer não me quer. Tal, né? Daí eu fui ver na farmácia, você compra genérico. Entrem! Expressão do André? Do beijo André? José, entra também, José. Estamos aqui. Parabéns! Tu vem de quê? Só tem o nosso ali na frente? Abençoado que levou meu carro. Aniversário também, né? Obrigado. Parabéns. Agora não sou eu. Não sabia que também era de criança. Todo dia era você. Realmente, né? Tava. Chegamos 9 da manhã. O carro tá ali ainda, né? Eu digo, se levarem o meu carro, eu seria uma abençoada. Que dó. Não, nem falar. Deixa eu fazer o seguro dele primeiro. Eu vou sentar aqui. Sentem aí, pessoal. Se quiser fechar, pode fechar. Vocês que sabem. Não, tá bonito. A gente está ajeitando aos poucos. Distante e minha pintura. Aos poucos vamos. Deixa eu ver aqui. Aquilo ali na parede é bom, né? Para não criar amor também, né? Essa textura, né? Não sei direito que você faz. Deixa eu ver quem te mandou um recado aqui. Tá tão longe. Eu tô muito frio. Eu não sei, eu acho que eu tô pegando gripe também. Tá pálida. Eu pegar essa gripe. A Pri tá online lá. Junto aí com a gente na comunhão. Que bom. O Zé. Mas foi uma bênção o aniversário do meu pai, que eu tentando ser. Priscila, recebemos o recado de vocês. Cris, André, Letícia. Todos os irmãos que estão aqui. Os irmãos que estão mandando os recados. Dá pra enviar? É por SMS, né? Eles mandam SMS, a turminha. Mas
daí, como pela MSN, não tem mais. Não tem mais. Ou entra no Facebook, que eu deixo aqui ligado. Né? O Facebook dá esse sinal para você. Ele dá um sinalzinho lá no celular. Né? Aí logo está lá no quarto, eu vejo. Tudo E ela vem, tá falando quem? Sei que vamos continuando, né, irmãos? Ontem eu estava falando com quem? Quem estava falando ontem? Eu estava falando com a mexicana. Falei com a Só que mexicana. um jeito de não saber. É só a gente ficar sozinho, né? Isso aqui? Só ficar sozinho, não comendo a gente. Né? Sei Dá que ideia pra ele. Ele vai te como vai fazer com certeza. Mas eu deixo ele muitas horas Eu acho sozinho. que essas coisas online faz bem. tem que ter sempre a gente em tudo, né? Precisa sempre Tem cuidado, pessoas que né? tentam, né? Já tive a minha perguntar, não vai ter tua situação, que é solteira, assim, é sábado, eu não vou dizer, não, estou bem, estou acompanhado, eu vou dizer, eu abro o jogo, não tem problema. É um mundo que se tornou muito mais perto, né? E se tornou hoje uma cidade, né? Que, como nós sabemos, em qualquer cidade a gente precisa saber onde andar, em que horas andar, que lugar ir, onde não ir também. Então são situações que hoje ficaram muito próximas da gente demais, né? As vias de tecnologia nos deram essa condição. Então você se aproxima muito de todo mundo, né? Olá, irmãos, entrem. Olá, boa noite. Oi. Olá, irmãos. Sentem ali. Oi, mano. Nossa, tá tudo Samuel. A turma tá aí hoje. Oi. Tá bom? Samuel tá ali. Oi, Daniel. Tá bom? A gente é muito grato a Deus, né, pela presença aqui da turminha aí, da turma da classe do Vitor aí, né? Tem o Manuel, tem o Andrei, tem o Andrei também, né? E Felipe. E a gente está aqui junto, celebrando, né? Nos alegrando. É uma vontade do coração humano a gente se alegrar, a gente ser grato. É muito bom quando a gente recebe alguma coisa e a gente é grato, né? Acredito que é uma das bênçãos nossas, da gente como pessoa, é a gente ser grato, ser agradecido. E Deus tem acrescentado, né, nas nossas vidas tempo. A gente tem tempo. Tem gente que diz assim que a gente não tem tempo, mas a gente tem tempo. Então Deus tem acrescentado tempo para a gente. Senão não daria para a gente viver. Nós precisamos dessa dádiva. Outro dia a gente pensou aqui juntos sobre isso, né? A questão do tempo. Muita gente acha tão importante o tempo que acha que tempo é dinheiro, né? O pessoal acha isso. Mas o tempo, na verdade, não é dinheiro. O tempo é uma dádiva, é um dom para a gente, né? E aí nós precisamos, como pessoas, saber como viver nesse tempo, dentro do tempo, né? Como que é a vida dentro do tempo. Para a gente saber viver dentro de algo assim, desse fenômeno chamado tempo, né? Também dentro do tempo tem espaço que a gente se locomove, né? Como que a gente vive dentro desse espaço? Como é que a gente faz? Né? E a história também, que é o acontecimento sobre acontecimento e vai formando a história da nossa vida, de todas as vidas. As nossas histórias, elas estão sendo registradas nesse fenômeno tempo-espaço, né? Como está acontecendo. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu não sei viver bem 1 segundo da minha vida, está ruim minha vida. Então, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. Mas, como já sabemos, né, ninguém nasce sabendo nada.
Né? Olha lá, o Samuel está ali aprendendo tudo, aquele pequenininho ali. Né? Então, tudo ele está aprendendo. Todas as coisas são novas para ele. Né? Para nós também. O que nós podemos dizer que já sabemos? O que será? Outro dia estava estudando álgebra. Né? Outro dia a gente estava pensando em história e teologia comparada aqui. Né? Com a turma do Lita aí. Outro dia estavam fazendo uma música. Ontem. Né? Então, são coisas sempre novas. E nós também. O que será que a gente já sabe? Muita coisa. Ou muita coisa também não sabemos. Então, temos que ter um senso em nós, um senso que não pode parar nunca de, como diz o poeta, sermos um eterno aprendiz. Já uma música antiga, ele falava na sua estrofe que eu seja um eterno aprendiz. Né? Mais irmãos estão chegando lá? Olá! Olá, irmãos queridos. Oi! Olha, lá está a Sofia. Vamos finalizar de cadeiras, talvez? Ô Lipe, você pode ajudar lá a fazer umas cadeiras? Por favor. Olá, irmãos queridos. Olá. Vamos pegar mais cadeiras. Oi. Só um pouquinho que está chegando mais as cadeiras ali. Ficando por aí, vou chegar mais para cá também. Vocês podem ficando por aí perto. Pode sentar aqui, ó. Pode sentar aqui no cantinho. Oi, irmão Santo. Gabriel, tá bom, Gabriel? Vamos ficando juntos, né, irmãos? Então, amados, nós estamos aqui sendo gratos, né? Sendo agradecidos a Deus, né? Sendo agradecidos. Esses fenômenos assim, ó, de tempo que ele estava falando, quem foi que construiu o tempo? Quem será? Não fomos nós, foi uma dádiva. Né? O tempo, isso é uma dádiva. E nós vamos vivendo dentro do tempo. Então a gente é grato a Deus. Nós queremos dar graças a Deus para nós podermos passar a nossa vida e ir passando continuamente. Né? Só que não pode ser de qualquer jeito. A vida ela é tão preciosa que não pode ser vivida de qualquer jeito. Né? É importante que nós, como disse lá o poeta, sejamos um eterno aprendiz. Querer aprender a viver. Né? Uma das perguntas proféticas na Bíblia, que está em Ezequiel, é sobre isso. As pessoas não cristãs, hein? Ezequiel, ele registra ali um momento na história da humanidade em que as pessoas, sem nada a ver com Deus, eles estavam clamando, gritando pelas ruas, a frase assim: diante de tanta desgraça, diante de tantos desajustes sociais, mundiais, Ezequiel 30, né? Diante de tantas situações absurdas que a gente está vendo, pessoas com uma violência gratuita, né? Simplesmente sendo assim mal por gostar de ser mal, coisas terríveis. Né? Diante de tanta coisa assim, e agora como viveremos? Como viveremos? Então é uma pergunta que é extremamente importante, mas pena que ela é feita às vezes quando quase não tem volta para muita gente, quase não dá para voltar. Deus então, em Ezequiel 33, ele vai dar a resposta sobre isso, né? Ele leva o homem Ezequiel até um lugar, uma visão que Deus deu a ele, de ossos, um vale cheio de ossos, né? Sequíssimos, aquele monte de osso. É um negócio meio tétrico, né, de você ver.
Você sobe assim no alto e dá uma olhada, lá para baixo só tem osso. Não é muito bom de ficar vendo esse tipo de coisa, né? De gente, osso de gente, assim, aquele monte de osso de gente. Então Deus está tentando dizer a Ezequiel, realmente a coisa está feia. As pessoas estão assim, ó. Eles não têm vida. Mas como é que eles vão ter vida? Então Deus disse a Ezequiel assim, fala a minha palavra. Você vai falar a minha palavra a essas pessoas. E ele então foi e falou a palavra de Deus sobre aqueles ossos. E eles começaram a juntar, a aparecer neles músculos e nervos. Começaram a se juntar nos seus devidos lugares e formar um corpo. E aí então eles eram, por enquanto, zumbis. Né? Parecia um zumbi, porque não tinha vida neles. Né? Então ele disse, fala a minha palavra novamente. Expõe, fale a eles. E então eles ganharam vida. Então a gente tem jeito, há pessoas que ele consegue deixar o estado tão terrível, né, de totalmente morto, ele consegue se locomover numa sociedade razoavelmente organizada, né, mas ele ainda não tem vida, ele precisa da palavra de Deus, Deus o Criador. Né. Então nós somos gratos, queremos agradecer pelo tempo. Né. Hoje, sim, eu também junto com os irmãos, a gente pode perceber uma dimensão mais elevada do que a gente contar o tempo só. Né? A gente pode contar o tempo, eu posso contar o tempo da minha vida. Hoje eu faço aniversário, né? Eu tenho um tempo, os irmãos têm o seu dia também, assim, de nascimento. Nós podemos contar e devemos contar, é importante isso. Mas há uma dimensão mais alta que Deus chama a gente também a perceber. Se dentro desse tempo a gente está alcançando essas dimensões, né, de pensar sobre isso. Quanto Deus está ocupando o teu espaço de pensamento? Então Deus chama a gente a perseverar. Primeiro Deus chama a gente para viver. Né? Primeiro Deus chama a gente para viver. Olha, pessoal, e isso não é religião. Né? Deus chama a gente. Se Deus não chamar, quando nossos filhos nasceram, uma das coisas que mais nós oramos, sempre, é para que um dia eles pudessem conhecer o mesmo Deus que um dia salvou a nossa vida, tocou em nossa vida. Eu não podia fazer nada no sentido último e profundo e poderoso para transformá-los em pessoas de Deus. Não poderia, não tenho esse poder. Mas nós podíamos expor a eles isso, falar com eles, orar por eles. Né? Então a gente queria que o modo deles de olhar a vida fosse impactado, né, pela presença de Deus. Porque se Deus não estiver presente em nossa vida, o Deus que a gente fala, Deus, não é o Deus que a turma conhece por Deus. Né? O Deus bíblico, o Deus que deixou esse livro aqui, não é esse que todo mundo conhece por Deus. Né? O Deus bíblico é impossível de ser conhecido. Tem gente que pensa assim, vou falar de Deus para você, já sei alguma coisa. Não sabe nada. Você sabe do Deus que todo mundo chama de Deus. Mas o Deus daqui é impossível. Ninguém consegue saber nada dele. Enquanto ele não tocar em tua vida e te chamar para ele, ninguém consegue saber nada. Você não vai, quando chegar a Deus, quando esse Deus, um dia, se ele te chamar, você não vai ter um acréscimo de conhecimento, entende? Não é que você passou a conhecer mais depois que ele te chamou, é impossível, não é assim. Quando ele te chamar, você vai ver que você nunca conheceu ele mesmo. Você nunca soube nada dele. É impossível você ter sabido qualquer coisa, porque não alcança. A mentalidade do ser humano é impossível atingir esse tipo de dimensão. Então a humanidade caiu numa armadilha fácil e até igual aquelas de pato. Aí o cara buzina assim, aí lá vem o patinho e leva um tiro.
A humanidade caiu como um pato, só porque puseram o nome de Deus em alguma entidade aí qualquer, todo mundo pensa que já conhece Deus. Não é o Deus. Né? Então, o Deus eterno, aquele que nos chama, é evidente que nós não podemos conhecê-lo. Senão não seria Deus, seria fácil a gente, seria semelhante a nós, como nós, impossível. Não é Deus isso. Né? Isso é dissecado pela mente humana. Isso é algo conhecido, algo estudado. Isso não é Deus. Isso é uma teologia, é uma religião. Né? Então, ao ser chamado por esse Deus, quando o ser humano é chamado, ele realmente se dirige. Esse Deus verdadeiro, conforme está narrado na palavra dele, que é um documento que ele mantém na história da humanidade, dentro da história, Deus mantém um documento para a gente ter acesso ao que Ele está fazendo. Dentro desse documento está narrado que Deus nos busca. O Deus que não se pode conhecer busca a gente. Busca uma criança, busca um jovem, busca um adulto, qualquer pessoa. Né? E um dia nossos filhos foram lá e na hora do almoço o Dredd disse assim: pai, eu quero entregar minha vida a Jesus. Assim, na hora do almoço. A Priscila também, lá pelo volta, acho que eles tinham 7, por aí, né? 7 anos. A gente estava sentado assim, daqui a pouco a Priscila, pai, mãe, eu quero entregar a vida a Jesus. Estava comendo batatinha e ali ela entregou a Jesus, a vida dela. Né? Então, é assim que vai indo. O Lipe também, mesma coisa. Né? Foi lá e disse, eu quero entregar a vida a Jesus. Então, há algo que escapa da nossa possibilidade, mas diz Deus, não. E a partir desse momento aí, quando a gente é chamado, alcançado por Deus, a gente passa a viver. Existe uma vida que tu não tinha. Né? 2 Coríntios, lá na Bíblia, diz isso, que quando uma pessoa está em Cristo, né, aconteceu esse chamado, 2 Coríntios 5,17, diz que aí essa pessoa passa a ser uma nova pessoa. E a visão de vida passa a ser outra. A interpretação das coisas, ela recebe um enriquecimento muito grande. A gente recebe um enriquecimento de poder entender o universo nesse sentido. Sem essa presença de Deus na nossa vida, a interpretação que a gente vai ter de vida é a mais miserável possível. Porque não vai passar das possibilidades humanas. Vai passar. Entende isso? O que você quer da tua vida? Né? O que você pode fazer da tua vida? Ela pode trabalhar, você pode dormir, você pode ganhar dinheiro, pode acordar, pode ganhar mais dinheiro, mais um monte de dinheiro, ficar bilionário. Né? E aí? Né? O que é isso? Será isso vida? Né? Isso é algo dentro da existência que está sujeito a ter ou não ter. Né? Mas a condição de ser pessoa mesmo, na profundidade, na grandeza, só Deus pode dar. Quando Deus te alcança, e alcança nossos filhos, na tenra idade, como é precioso o filho da gente ser alcançado já na tenra idade, bem novo, bem novinho assim. E observar a vida da gente como pai, como mãe, que a gente mantém um caminho, o caminho. Jesus disse uma vez assim, eu sou o caminho. Olha aí, é algo que tu está dentro de uma relação que continua. Aí nós temos assim, gente, um outro chamado. O primeiro é para a gente ter vida. O segundo chamado de Deus para os chamados é para a gente continuar. Para a gente continuar. Entende uma continuidade? A perseverança. Em Atos 2 fala também que os que foram chamados, eles entenderam a dinâmica da vida. Imagina, eu estava conversando hoje com a Nancy, que a gente tem como... É um exemplo simples e falho, mas é um exemplo. Né? Só para clarear um pouco a ideia. Você tem uma dimensão desse lado aqui e outra desse lado aqui. Um projeto de Deus para a tua vida e um projeto do mundo para a tua vida. Está aqui, as duas coisas. Então, o projeto que considera Deus e tudo que Deus pode te caminhar contigo, e o outro que não está nem aí com Deus, nem nada, tu vai por você mesmo. E aqui acontece de tudo que é possível acontecer sem Deus.
né? As pessoas podem ser boas. Quanta gente constrói religiões boas, né? Coisas boas. Essa semana aí e a outra, quanta gente chegou para mim e disse assim: mas pastor, o que a gente faz é muito bom, né? Como que o senhor fica falando que está errado? Né? Não é eu que estou falando que está errado, irmão, não é isso. O pessoal tem dificuldade de entender que a referência não é o que é bom. Jesus disse uma vez o seguinte: quando finalmente, no término da nossa vida, você fizer uma conta e encontrar que você fez tudo o que era possível fazer de bondade, Jesus disse, você vai perceber que não fez nada mais do que a obrigação. Fazer o que é bom não é mérito de ninguém, é o mínimo que se deveria fazer. Numa terra dessa, em que as pessoas são tão desconfiguradas, só você dar alguma coisa para alguém, ou um lanche, ou uma água, ou sei lá, o que for, né? Ou um oi, ou um sorriso, aí as pessoas falam: nossa, essa pessoa aí é um divino. Né? Não é nada disso, irmãos. É uma coisa que todo mundo deveria, normal, né? Então, realizar o que é bom não é padrão de verdade. A verdade, o padrão dela é a palavra de Deus, né? E nem sempre é bom para nosso tipo de ideia de bom. Às vezes não vai ser nada bom, às vezes vai ser uma luta. E na verdade Jesus disse isso mesmo: se você quiser seguir a verdade como é, você vai sofrer perseguição. Você vai ser uma pessoa considerada não grata. Você vai ser uma pessoa que vai ser excluída da maioria dos lugares. Vai ficar pelos cantos e valados da cidade. Vai ser um pequeno rebanho, né? Vai ficar num caminho estreito. Aí tem a narrativa de Hebreus 11 para mostrar isso. Mas a verdade, que é a palavra de Deus, né? Ela está orientando a gente a perseverar na verdade, naquilo que é mesmo. Então, se você fica na verdade, ali, você está do lado de cá. Aí daqui a pouco, por várias situações, a gente é tentado, aí a pessoa vai para o lado de lá, para o outro lado. Ele sai da perseverança aqui na verdade e vai naquele bolo de rolos que tem nesse mundo por aí. Ou seja, coisas boas, ou seja, as coisas hediondas, fica por lá, se chafurdando por lá. Aí daqui a pouco ele sofre um monte, acaba com ele, daqui a pouco ele volta. Aí gruda aqui de novo, no lado da verdade. Aí fica mais um pouquinho, mas está meio chato esse negócio aqui, não tem muita graça, aí vai de novo para lá. Então, esse tipo de vida, né, se ele é de Deus, nunca vai tirá-lo da salvação. Da salvação é impossível. Ele foi salvo pela graça de Deus. Ele foi salvo pelo poder de Cristo. Não tem nada que tire ele mais de Deus. Mas o tipo de vida que ele está vivendo descontinua, gente. Descontinua. Você não consegue, porque é dinâmico demais. Aquilo que caminha dentro da verdade é um organismo vivo. Jesus disse que nós estamos indo como o Espírito Santo conduz. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. É algo dinâmico, é algo que caminha, que está realizando algo de Deus. Nós estamos realizando algo de Deus pela vontade absoluta da gente de seguir a palavra do Senhor. Nós estamos ali na perseverança, grudados na perseverança, caminhando, né? Se você sai daqui, te desloca para lá, vai ajuntar uma série de coisas na tua vida que vão danificar as tuas estruturas de reflexão, de pensamento, de ideias. Vão gerar uma série de fatores que você vai tirar as tuas grandezas de reflexão e as ações do Espírito dentro de ti. Enfim, descontinuidades. Aqui tu perdeu uma sequência de continuidades. Perde. Aí daqui a pouco você volta, daqui a pouco vai, daqui a pouco vem. Então fica uma oscilação, não pela oscilação em si, mas pela descontinuidade aqui na perseverança, que não consegue ir junto com aquilo que Deus está fazendo, né, dentro do tempo. Deus continuará fazendo. Deus está fazendo algo. Ele está fazendo algo. E Deus tem tanta consideração por nós que Ele nos chama a estar com Ele nisso que Ele está fazendo.
Ele quer considerar e considera a nossa vida e chama para estar com Ele, né? E aí a gente vai indo na perseverança, vai indo naquilo que Ele está fazendo e realizando o que Ele está fazendo. Então essa visão da continuidade da vida, da gente em Cristo, é extremamente importante no sentido daquele que se importa com Deus. Aí vai seguindo algo de Deus, né? E esse algo de Deus não tem comparação. Não tem comparação com nada nesse mundo, gente. Não tem. Olha só João 15, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada em João 15. João 15. Olha só. Os irmãos vão se lembrar dessa expressão tão simples de Jesus. Quando Jesus afirma aí que João 15:1, olha só. Olha, isso é importante, é demais de grande a coisa toda que é trazida por Cristo aqui para nós nessa primeira afirmação de Jesus. João 15:1, Jesus disse o que aí, gente? Olha, eu sou a videira. Então, Jesus é a videira. Não é uma religião que é a videira. Né? Não é um clube que é a videira. Não é uma denominação que é a videira. Não é um pastor que é a videira. Não é um movimento bom que é a videira. A videira é Jesus. Então, Jesus está com tanto cuidado, com tanto carinho e amor, e tentando ser muito claro para nós, né, de que não há fora dele qualquer possibilidade de ser aquilo que ele está fazendo. Não há isso, não é possível. Então, ele é. Isso não pode escapar nunca do nosso pensamento, da nossa reflexão, de que Jesus é a videira. Ele é o cerne, ele é o centro de tudo. Né? Então é claro que, a partir desse tipo de palavra, a gente observa na história, não precisou muito tempo, 70 anos, lá em Apocalipse, a gente vê que todas as comunidades de Cristo, todos os que eram de Jesus, eles estavam fora da videira. Todos eles. Por isso que tem aquelas cartas em Apocalipse 2 e 3, para ver se as comunidades se mancavam, né, ou se tocavam, e dissessem o seguinte: espera aí, nós estamos do lado de cá, vamos voltar. A palavra é toda essa: voltem para cá, para a videira, fiquem aqui. Vocês, por diversos fatores bons, eles eram pessoas que estavam realizando coisas boas, mas estavam errados. Né? E Jesus mesmo está dizendo: olha pessoal, voltem para cá. É claro que a coisa mais difícil que tem é quando um chamado, que já foi chamado por Deus para a sua salvação, então uma pessoa salva, ele é chamado de novo para se voltar para Cristo. É a coisa mais difícil que tem. Irmãos, a gente não aceita a conversão de crentes. Os crentes não querem se converter. A coisa mais difícil é crente se converter. Ele acha que uma vez que ele está salvo, ele é perfeito e certo sempre. Tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele age, é assim que é, e não tem nem Cristo para mudar ele. Eu já vi esse ditado para muita gente que não é nem cristão, mas um cristão, imaginar que ele não tem que mudar em nada é um absurdo. Né? Então a palavra do Senhor chama a gente, né, esse diálogo, essa fala que nós estamos falando hoje em dia aqui, tem sido bastante ofensiva para alguns, né, porque o pessoal não entende esse tipo de divisão. Claro que a gente entende por que eles não entendem, que já são 17 séculos longe da palavra. 17 séculos que a palavra de Deus perdeu na reflexão de cristãos o que ela é. Ela mudou. Né? E hoje, quando a gente pode, porque a gente ficou proibido, a humanidade, de ter acesso à palavra assim livremente como a gente tem hoje, até 1900 por aí, irmãos, ninguém tinha Bíblia.
era uma coisa difícil. Ninguém podia. Até uns 50 anos atrás, ainda era no Brasil proibido ler a Bíblia. Né? Uma publicação no Brasil, que fosse alguém escrever um livro, ele tinha que ter um negócio chamado imprimatur, que era uma autorização da Igreja Católica Romana para alguém escrever um livro. Não tinha jeito. Se alguém fosse escrever um livro aqui, não podia se não tivesse o selo de Roma. Imprimatur, publique-se. Imprimatur é publique-se, né? Então, tinha que passar pelo censura romana, né? Bíblia, então, não se podia ler. Agora, depois, né, desse período aí de lutas, todo mundo tem uma Bíblia. Os cristãos que foram sendo salvos por Deus, alcançados, chamados pelo Senhor, mesmo assim com o imprimatur e tudo, foram tendo as grandes empresas ou as grandes organizações norte-americanas, inglesas, já evangélicas há muito tempo, eles imprimiam a Bíblia lá e mandavam para o Brasil. E a gente tinha as Bíblias vindas de lá. Recentemente é que a gente faz, há pouco tempo que a gente faz Bíblia aqui. 50 anos para cá, 40 anos para cá, a JOEP já existe há um bom tempo a mais, muita perseguição, mas conseguiu fazer a primeira a fazer Bíblia no Brasil, né? Mas então, com tudo isso, parecia que o povo poderia ter acesso à Escritura e voltar para o jeito bíblico de ser cristão. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Né, irmão? Então Jesus está dizendo, eu sou a videira. Uma vez, Jesus, assim, no fim dos seus dias aqui na terra, próximo da cruz, ele lá em Mateus 26, ele fala assim, lembra na hora da ceia, Jesus fala assim, eu vou para o céu e por um tempo eu não vou mais tomar esse suco da videira com vocês. Vocês vão ficar aqui lembrando de mim, fazendo isso, mas há de chegar o dia que lá no céu vai ter um vinho novo e nós vamos bebê-lo. É Ele, Jesus. Ele é a videira, Ele é o vinho de Deus. Ele é aquele que nós vamos estar juntos lá com Ele, na presença, enfim, né, desfrutando dessa relação. E Ele é a videira, né, irmãos? Então a gente é chamado pelo Senhor. E em Hebreus, no capítulo 10, a gente tem uma palavra sobre Jesus. Hebreus 10. Ele é a videira e nós precisamos estar nele. Por que isso? Hebreus 10, 20. Olha só, Hebreus 10, 20. Hebreus 10, 20, ele está dizendo ali, olha, que Jesus, nele, na carne dele, né, naquilo que ele é, Jesus, quem ele é, por ele mesmo, não por mais nada, nem por qualquer religião, nem por nada. Então, irmãos, deve caber na nossa reflexão isso. Que tipo de pensamentos eu tenho a respeito de Cristo? Né? O que acontece com a minha vida em relação a isso que eu estou ouvindo de Jesus? Então, diz aqui que nele, olha só que coisa preciosa, um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do santuário que havia desde os tempos remotos do Antigo Testamento, né, que havia um lugar lá que ninguém podia chegar, porque Deus quis muito ficar junto, esse Deus eterno quis ficar com o povo, andar com eles pelo deserto, só que Deus pôs um véu na frente do lugar. Esse véu é o símbolo da pessoa de Jesus. Esse véu está ali, mas o véu estava lá, impedindo
o acesso a Deus. O véu, por muito tempo, ele não permitia que ninguém entrasse nesse santo dos santos. Era um véu que tinha ali. O Deus queria ficar com o povo, mas a condição espiritual das pessoas não podia ter uma relação com Deus. Não podia ter uma comunhão com Deus. Então, as pessoas, eles tinham um sacrifício a fazer, que lembrava Cristo também. Eles pegavam lá fora desse tabernáculo, lá fora, tinha um altar em que eles sacrificavam o cordeiro. O cordeiro era um jeito de Deus estar explicando didaticamente a eles que um dia haveria de ter alguém na sua própria carne que viria e queria, por ele mesmo, pela vida dele entregue, causar esse tipo de abertura tal que a possibilidade de comunhão com Deus haveria naquela pessoa. Então, o cordeiro era uma didática de Deus e uma explicação sobre Cristo. O último profeta do Antigo Testamento, que foi João Batista, né, ele entendeu tudo isso, ele interpretou isso aí. Quando ele viu Jesus passando na frente dele, sabe o que foi que João Batista disse? Ele falou: ele é o Cordeiro de Deus. Ali está os discípulos de João Batista. Vamos supor que nós fôssemos todos discípulos de João Batista. Isto é, nós todos andávamos segundo o Antigo Testamento. Aqui. Aí João Batista está ali andando, nós todos andando. João Batista não sou eu. Aí daqui a pouco eu vejo Jesus passando ali e falo: gente, lá ele é o Cordeiro de Deus. Ele é que tira o pecado do mundo. Vão atrás dele. Sigam ele. Então João Batista entendeu perfeitamente. Tudo aquilo que encerrava o Antigo Testamento está lá em Jesus. E tudo aquilo que começa um novo e vivo caminho está lá em Jesus. Então quando Jesus ele morre naquela cruz, ele entrega a sua vida, ali o véu se rasgou. Entende? Naquela cruz. O véu se rasga. Não tem mais o véu agora. O véu se rasga. O sangue de Jesus, ele desceu naquela cruz. Ele foi derramado. E quando, Hebreus aqui no capítulo 9, Hebreus 9, ele vai explicar para nós que na primeira aliança, acharam aí capítulo 9, na primeira aliança, isto é, no Antigo Testamento, haviam preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele só, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo estava erguido. É isto o quê? O que é? Uma parábola. Tudo isso é uma parábola. Né? Tudo isso é uma parábola para a época presente. Isto é, agora aconteceu o cumprimento disso tudo. E, segundo estas, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Quer dizer, todos os aparatos que haviam no tabernáculo e todos os atos das pessoas feitos no tabernáculo, em si mesmos, são ineficazes.
são totalmente ineficazes. Se a pessoa não entender pela fé que aquele que está sendo sacrificado ali naquela hora se refere ao Messias de Deus, ao Cristo, ao Senhor Jesus que viria para realizar a obra perfeita, né? Então, olha o 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, gente, Deus está trabalhando, está ensinando o povo detalhadamente, até chegar o tempo de mostrar a eles que quem de fato Deus falou, a pessoa que estava em foco o tempo todo, era Jesus. Né? Era Jesus. E então, agora olha o 11, a explicação de tudo. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Irmãos, isso sim é tabernáculo. E onde que está o perfeito tabernáculo? Não feito por mãos humanas. Quer dizer, não desta criação. Não tem nada aqui. Isso serve tanto para os judeus quanto para nós hoje em dia, quando tem muito crente achando que é o templo, que é a denominação, que é esse sistema institucional, todo esse aparato que hoje os evangélicos, em geral, estão caindo no mesmo erro do judaísmo. Estão adorando as instituições, como os judeus faziam igual. Né? Então diz aqui, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas agora, pelo sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Quer dizer, não tem mais nada. Aquilo que aconteceu, tudo aquilo que houve, era para que as pessoas que foram ensinadas por Deus tivessem o discernimento de que Deus estava apontando para Jesus. Né? E não, quando Jesus viesse, eles não tinham que ficar mais com aquelas coisas. É simples. Né? Então, uma vez por todas, Jesus obteve a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, olha só, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Olha só, irmãos, aqui está dizendo, no 13, que todos os aparatos do templo judaico, eles eram santificados somente quando havia o derramamento de sangue. Aí eles tinham o valor deles. Aí sim, eles eram realmente válidos. Não adiantava nada ter todos aqueles aparatos se o sangue do cordeiro não fosse derramado sobre aquilo. Era uma contínua ensino de Deus de que aquilo tudo, todo o aparato físico era santificado pelo sangue do cordeiro. Isso que dava valor àquilo ali. Os utensílios de Deus eram validados pelo sacrifício do cordeiro. Agora, no Novo Testamento, quem são os utensílios de Deus, irmãos? Quem? Não é nós? Somos nós. Nós só podemos ter validade na nossa caminhada por causa de Cristo, irmãos. Não por causa de templo, de denominação, de pastor, de mais ninguém. É só por causa de Cristo. Se eu tratar Jesus do jeito que eu devo tratar, aí eu tenho validade na minha vida. Se o irmão também, cada um de nós. Se nós colocarmos os nossos filhos em contato com Cristo, a vida deles vai ter o sentido certo. Se nós colocarmos a nossa vida em contato com Cristo, ela vai ter o sentido certo. Nós não podemos nos equivocar. Nós não podemos errar nisso. Não podemos. Né? Então, aqui diz assim, no 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o ato de Cristo, a pessoa de Cristo, guardado em nosso coração, acima de qualquer uma outra coisa, é Ele somente que pode purificar. Irmãos, não tem jeito. Tem gente que fala assim, eu vou lá naquele culto porque lá minha vida vai melhorar. Irmãos, não vai. Tem gente que vai em determinados lugares aí, os pastores falam assim,
Olha, você tem que fazer novena de não sei quantas orações. Tem que ir para o monte, tem que ir para não sei o que, fazer jejum, fazer não sei o que. Não vai. Não adianta nada. Se não for Cristo a mexer com a nossa vida, santificar, purificar a nossa vida, nada nesse mundo vai fazer isso, nada em lugar algum. Entende? Hoje é um mercantilismo absurdo. Então, a gente é chamado pelo Senhor a perceber esse caminho, que é Cristo. Somente Cristo. O 15 diz assim, que só tem um mediador do novo pacto. Quem é? O versículo 15. 9 e 15, olha só. Hebreus, irmãos, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. O livro de Hebreus, ele é desprezado. As pessoas acham muito difícil, porque ele parece com o Apocalipse. Ele é tão cheio de grandezas que a pessoa não percebe, não vai nele. Né? Então diz aqui, Cristo é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte na remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados, a eclesia. A eclesia recebe a herança de vida pela morte de Cristo, pela entrega dele. Quando ele se entregou, não adianta, não tem mais nada que possa trazer vida ao ser humano. Pois é, irmãos. Então, a palavra de Deus, ela vem de Deus. Outro dia a gente estava lendo Abacuque 3. Né? Abacuque 3, ele está dizendo assim, que a palavra de Deus vem do Monte Temã. Né? Deus vem de Temã, o santo vem de lá. Quer dizer, que é isso, Temã? É a região do Sinai. Abacuque, no capítulo 3, ele vai dizer isso. Né? Então nós não podemos confundir Deus com qualquer outra coisa. Né? Nós não podemos, irmãos. Por isso que a gente... O Senhor é a maior dádiva para nós. O Senhor. Né? O Senhor é a dádiva. Acharam Abacuque 3? Ele diz aqui no versículo 3, olha, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus. Então, isso aqui é muito estranho para pessoas que têm uma tendência de adoração de coisas. Né? Porque ele não vai buscar Deus na palavra de Deus. Esses lugares que estão mencionados aqui em Abacuque 3:3 eram a região do Sinai. Porque lá do Sinai, Deus deu a sua palavra. Desde Êxodo, Deus deu a palavra. Então, hoje nós temos a palavra de Deus. Temos a palavra. Deus vem da palavra. Então, nós somos chamados a temer a palavra, a amar a palavra, a ouvir a palavra, a andar nessa palavra, né, do Senhor. Deus vem de sua palavra. Como se ele estivesse dizendo assim, de onde Deus vai estar? Ele vai estar no monte de madrugada que eu vou lá orar. Não vai estar lá, irmão. Ele não vai estar. Deus vai estar no copo d'água que alguém vai pôr aqui, né, orar. Deus não está nisso. Isso é uma idolatria. Isso é um erro. Deus vai estar naquela religião, ou porque lá acontece um monte de milagre. Deus não está nisso. Jesus, em Mateus 24 e 25, ele diz até isso, que há de chegar o dia que as pessoas vão estar diante dele no dia do juízo, dizendo assim, mas nós fizemos milagres em teu nome, nós fizemos isso, fizemos tudo em teu nome, por que o Senhor não deixa a gente entrar no céu? Aí Jesus disse, eu não sei quem são vocês, pode ir para o inferno. Então, a referência não é o que faz, tem que ser a palavra, tem que ser o Senhor, Ele é a videira. O Senhor é a videira. Essa visão, irmãos, ela foi tão fortalecida, tão forte no coração dos cristãos, dos chamados, né? Ela foi tão forte no coração dos chamados, que em Atos, no capítulo 24, em Atos 24, a gente tem os chamados, os cristãos chamados,
sendo chamados de heréticos. Heréticos. Os cristãos são chamados aqui de heréticos. Atos 24, porque eles não aceitavam mais nada. Eles eram exclusivos de Cristo. Exclusivo de Cristo. As pessoas chegam para a gente e perguntam assim, outro dia perguntaram para Nasci num lugar aí, qual que é a tua denominação mesmo? Fala rápido. Está uma conversa ali, eu Nasci lá, fala, qual que é mesmo, Nasci? Não tem uma. Eu sou de Cristo. Ok, esses pessoal são muito esquisitos. Deixa eles para lá, são muito estranhos, são desigrejados. Não é, irmão? Porque hoje tem aí um movimento chamado desigrejados, né? Que está no meio desse rolo todo, porque realmente, se umas pessoas que conseguem pensar um pouquinho, eles vão perceber que o que se chama igreja não é igreja. É um clube, ou instituição, ou qualquer coisa. Tem muita gente lá, ótima, são ótimos. Eu tenho irmãos amados que eu amo, que estão tudo lá. Não, irmãos, eu estava lá por 15 anos, 16 anos nós ficamos nisso, até mais. Né? Começou Deus a mexer com a gente, com a sua palavra, aqui em Florianópolis. Né? Quando a gente começou a ler a palavra, ser lido por ela. Antes a gente lia a Bíblia. Depois, quando a Bíblia começou a ler a gente, aí começou a melhorar. Né? Mas o pessoal tem uma ideia de que igreja é algo assim, do jeito que está hoje. Irmãos, eu queria muito que meus alunos lá na faculdade, eu já não mais dou aula, na faculdade dou aulas em outros lugares, mas eu queria muito, mas eles vêm conversar, irmãos, todo dia tem conversas aqui, eles falam, pastor, nós queremos saber, quer saber? Tá. Então vamos saber. Queria muito que houvesse uma capacidade da cabeça das pessoas de olhar para o texto e ter temor à palavra. Olhar para a palavra, por exemplo, eclesia, e não ver o termo igreja, mas ver o termo chamados. Chamados, só isso. Então, toda vez que você... Ela não foi traduzida, irmãos. Esse aqui é uma luta. Pegaram a palavra eclesia do grego e puseram igreja. Não traduziram. Porque se traduzir, vai ser chamados. Chamados, só isso. Não tem que pegar essa palavra chamados e formar uma instituição ou uma organização. Jamais a palavra chamados era para virar organização. Jamais. Jesus jamais pensou em organização. Ele pensou em corpo. Isso está explícito na Escritura. Ele falou, vocês são o meu corpo. Eu sou o cabeça. É só ler o livro de Efésios. Mas o pessoal lê, irmãos, o pior é isso, que o pessoal lê, sabe isso, prega isso, mas não consegue viver isso. Ele não consegue sair desse lado de cá e voltar para aquilo que é do Senhor, aquilo que é que o Senhor estava fazendo. Né? Deus nos deslocou para o centro, para a verdade, para a fé nele. Não somos desigrejados, talvez desigrejados no sentido que estão dando hoje, pode ser, talvez, mas de fato nós somos a eclesia do Senhor, os chamados que querem andar na videira, querem andar conforme a Escritura diz, olhando somente em Cristo que é. Né? É isso que é. Então em Atos 24, isso é viver em Cristo, em que todos chamados formam o corpo dele, cada um tem um dom que ele dá, e que ele só é o cabeça, não sou eu, pastor, eu sou um servo. Eu, no meu dom, no meu chamado, eu vou responder se perante Deus um dia vai chegar, se eu expliquei isso exatamente como é para vocês. Eu sei que vai acontecer isso. O Senhor vai pedir contas a mim. E eu vou chegar perante o Senhor e falar assim, Senhor, eu ensinei a tua palavra como ela é. E dei condições a cada um de examinar por si, sem que eu manipulasse ninguém. Eles podem examinar e ver que é. E nós não só fizemos isso, como nós andamos assim. Isso é precioso demais. É claro que isso vai custar isso que está aqui em Atos 24. Né? Olha só, Atos 24, 1. 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias, o sumo sacerdote judeu, Ananias, com alguns anciãos judaicos, e com certo orador ou advogado chamado Tértulo. Eles chamaram alguém que sabia falar bem. Os quais foram diante do governador
levantaram um processo contra Paulo. Processaram Paulo. Por que processaram Paulo? Sendo este chamado, Paulo chamado, passou Tértulo a acusá-lo, um grande orador, um grande advogado, contra Paulo, começou a falar contra Paulo, dizendo o seguinte: excelentíssimo, é assim que esse pessoal faz, né? Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, olha só, irmãos, tem alguém? Tendo nós por teu intermédio, olha a fala do advogado, né? Do doutor Tértulo. Tendo nós por teu intermédio, ó excelentíssimo Félix, gozado de paz perene, tu traz para nós a paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Você fala de advogado, né, irmão? Perante os grandes homens desse mundo. Sempre, é claro que não é todo advogado, a gente não pode generalizar isso, né, irmãos? Não é uma generalização. Isso foi o Tértulo, responsabilidade do Tértulo. Perdoem os advogados o que eu falei, né, irmãos? Sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Tá, pois ele lá em cima, tal. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Olha que introdução maravilhosa. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, é uma peste por todo mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Está vendo? A palavra seita aqui, hein? Uma peste, Paulo, uma grande peste que fica só causando danos para todo mundo. Olha aqui, irmãos. A palavra seita no grego é eireses. Eireses. Se tivesse sido traduzida aqui, ela seria traduzida por heresia. Os heréticos. Isto é, aqueles que estão separados de tudo. A palavra eireses significa estão separados de tudo. Glória a Deus por essa visão deles, porque aqueles que estão em Cristo não tem nada nesse mundo, irmãos, nada para comparar. Não tem nada, não é possível. É tão exclusivo Cristo que ele tem que ser chamado de herético. Herético. Quer dizer, aquele que é o único, aquele que é separado de tudo. Não tem nada como ele, como esse povo aí. Além de ter um pregador que é uma peste. Né, irmão? Então, aí vai. Mas tem várias coisas aqui maravilhosas, mas o principal momento aqui para nós é a gente perceber que o caminho de Cristo é único, irmão. É único, é exclusivo. Não tem... Eles perguntam assim, qual que é a tua denominação? Aí, porque eles imaginam que você vai falar um nome qualquer, aí eles já têm uma referência de uns 20, 30 nomes, e eles vão poder comparar e achar que é. Não tem comparação Cristo com nada. Lembra que a gente estudou, vimos outro dia a fala do Filipe e o Natanael, né? Filipe, até que ele falou isso, o Filipe, vem alguma coisa boa de Nazaré? Não tem nada bom lá. Aí a única coisa, o único argumento que teve para o Filipe foi vem e vê. Não tem como argumentar. Porque eu vou comparar com o que para você entender? Não tem. Ou você anda em Cristo, ou você vai ter uma narrativa para ti mesmo totalmente equivocada. Não vai chegar. Não vai conseguir chegar. Cristo é tão sublime, é tão grandioso. O que ele faz é tão acima de qualquer tipo de comparação que não tem comparação. Então você vem e anda. E anda e vive. Agora, isso, por incrível que pareça, para o melhor que é o de Deus, é o que tem de melhor em Deus, que é o próprio Deus, que é Cristo,
as pessoas trocaram por um prato de lentilhas. Quer dizer, essas coisas, irmãos, que fizeram aí. Né? É claro, tem uma multidão. Outro dia eu recebi um e-mail dizendo assim: você tem que ver que nós já fizemos por vários séculos coisas boas nesse mundo. Como é que você fica falando uma coisa dessa? São vários séculos de tradição. Parece um catolicismo, né, irmãos? Como assim? O argumento, eu quero um argumento bíblico, e não dizendo que o tempo referenda a isso que está acontecendo, né? Bom, irmãos, então não tem jeito, é só a palavra do Senhor mesmo que vai trazer Deus a nós. E assim, olha, amados, a gente está sendo chamado pelo Senhor a esse novo e vivo caminho que a gente viu em Hebreus, né? Que é o Senhor. E assim, irmãos, andar em Cristo é a escatologia, né? É a escatologia, é o anúncio o tempo todo daquilo que é, daquilo que foi, daquilo que é e que há de ser. Então, Jesus em Mateus 26, ele diz assim: vocês vão estar sendo um povo escatológico, porque vocês vão estar na vida de vocês andando de tal modo comigo que vocês vão estar apresentando tanto aquilo que eu fiz em vocês, na salvação de vocês, aquilo que eu estou fazendo em vocês, no modo de andar de vocês, e naquilo que eu vou fazer. Então nós vamos estar anunciando a vinda dele com o nosso modo de andar. Nós anunciamos o juízo, irmãos. Isso está em Mateus. Então a gente anuncia o juízo de Deus. Quer dizer, o que é justo, o que é puro, o que é santo. A gente está sendo a plataforma do anúncio de Deus sobre a terra. Não é a perfeição em nós jamais, mas é Cristo a perfeição. A gente está anunciando Ele e a vinda dele que haverá de acontecer pela nossa perseverança. Então, lembra que Mateus 24, ele afirma que o maior sinal da vinda de Jesus somos nós que andamos nele. Não é terremoto, não é guerra. Já viram isso? Gente, por causa de terremoto, por causa de ataque na Nigéria, por causa de ataque não sei onde, em qualquer lugar diz, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Jesus disse que isso tudo tem que acontecer pela desgraça do mundo, pelas lutas do mundo. O fim é anunciado em nós. A gente não pode perder essa consciência. Na comunhão que a gente tem nele, a gente está anunciando o fim. Só que o mundo não vai dar atenção a isso. Como aí Jesus comparou com Noé. Ele disse, olha gente, exatamente como foi nos dias de Noé, ele está anunciando o fim todo dia e o pessoal não crê. Até que veio. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, Jesus é que deu a maior referência do dilúvio na história. Ele referenda o dilúvio e aponta o dilúvio como parábola viva do dia da vinda dele. Mas ele anuncia essa vida em nós, na nossa caminhada em amor, em comunhão. E assim nós vamos indo, né, irmãos? Então, assim, que Deus nos fortaleça nessa jornada. Vamos ficar firmes, conduzir nossos filhos aí, a turminha aí, ó, em Cristo. Manuel, Andrei, Felipe, né, ali a Sofia, né, Sofia? Está com Jesus, né, Sofia? Tá vendo? É assim mesmo. Ali ó, o Gabriel está com Jesus, né, Gabriel? É, isso mesmo. Aí, aqui. E tem também agora a turminha que está chegando aí, né? O Pedro, e tem a Manuela, e Samuel. Então aí, ó, olha lá. Estão lá. E, irmãos, é assim que vai indo. Nossos filhos sendo preparados para o céu. Cada dia que a gente anda, né? E nós também. Então vamos orar, né, amados? E celebrar o Senhor. Querido Deus, nós estamos juntos aqui, Pai, numa comunhão vinculada pelo Teu sangue lá naquela cruz, pelo poder que há em Ti, Senhor. Estamos aqui vinculados num vínculo eterno, Senhor, em que não tem mais tempo que possa nos separar do Teu amor, não tem mais espaço, história, não tem mais altura, profundidade, não tem morte,
não tem a vida, não tem qualquer poder, qualquer demônio, ou principado, ou potestade, ou poderes desse mundo, ou de qualquer lugar, que possa nos separar do Teu amor que há em Cristo Jesus, porque Ele é o Senhor, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui recebendo a Tua palavra, Senhor, sendo lidos por ela, sendo moldados por ela, Senhor, sabendo que o custo disso é sermos heréticos perante um mundo que tem os seus padrões já. Mas nós seremos assim chamados porque assim somos, porque a exclusividade de Cristo define exatamente isso, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, querendo muito continuar firmes na firmeza que a rocha é, que o Senhor Jesus é. Abençoa-nos na perseverança, Senhor, no entendimento desse cuidado que podemos ter conosco e estar firmes junto conosco, nossos filhos, nossos queridos, da nossa família. E também onde a gente for, Senhor, sejamos esse anúncio da Tua graça, que é sobre tudo e sobre todos, Pai, que não se abala por qualquer acontecimento aí que possa haver. Nós estamos aqui, Senhor, Te louvando pelo tempo da nossa vida, Senhor, pelo momento que podemos cada dia celebrar o Senhor. Te agradeço por mais esse ano que passou em minha vida, junto com os irmãos. A Deus, nós Te louvamos porque o Senhor nos sustenta e nos ensina que no meio dos dias nós recebamos o Senhor em nossa vida, cada dia, para que nossos corações sejam sábios na Tua sabedoria, Senhor. Ó Pai, ó Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, pelos irmãos que estão lá no Rio de Janeiro junto conosco nessa comunhão agora, pelos irmãos que estão em São Paulo, pelos irmãos que estão espalhados aqui pela ilha, ou pelo estado, ou pelo mundo que tem nos acompanhado, Senhor, que a Tua graça preciosa, que avança por todos esses lugares, chegue a cada coração onde eles estiverem, Senhor, e toca com o Teu toque precioso e suave e bendito, e alcance com Tua graça, o Teu amor e o Teu poder na direção contínua da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa celebração agora da Tua ceia, porque o Senhor que é lembrado aqui em nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a irmã Nancy vai pegar ali o pão e vamos fazer como está em Mateus 26, né, amado? A Margarida mandou uma foto para nós aí, os irmãos alguns viram aí, ela estava lá, estava em cima de alguma montanha, de uma pedra, e estava para lá. Mas logo ela volta. Ela falou que hoje ela ia estar voltando, né? Então, vamos estar orando por ela. Vamos estar orando também pela tia Bar, que teve um pequeno acidente essa semana, mas está melhor já. Assim, está em recuperação. Ela levou um tombo na sala dela, caiu, mas foi uns ferimentos assim de pancada, né? Passou na região assim. E ela está lá. Então precisamos orar pela recuperação. Está bem agora. Está melhorando. E assim a gente passa, né, por meio das lutas. Outro dia o Dan também teve a luta dele, né, filho da irmã Eunice, mas Deus também abençoou que ele está em casa também, né? E sei que cada um de nós temos as nossas lutas. Né, turminha? Olha lá o Samuel, né, Samuel? E olha ali hein? A turminha está aí firme, né? A Manuela, a Graça. Que bênção, né? A palavra do Senhor em Mateus 26 nos fala sobre esse momento aqui. Eles estavam lá numa casa, na casa que Jesus tinha escolhido para isso, e ali naquele lugar, naquele cenáculo, naquele lugar simples, com os seus discípulos, Jesus tomou o pão e abençoou. Então, Senhor, nós juntos aqui também, ligados ao Senhor, na mesma sintonia que aqueles irmãos do Senhor, naquele dia, o Senhor instituiu, o Senhor elaborou, o Senhor nos ensinou, o Senhor fez no Senhor mesmo, mandou que nós fizéssemos, estamos aqui fazendo, Senhor. Nós reconhecemos pela Tua palavra e pela experiência de salvação em nós, que o Senhor nos alcançou com o Teu poder. E nós celebramos aqui juntos esse Teu ato de amor, de redenção
de mediação, de santificação, de justificação, enfim, tudo que é necessário para que nós pudéssemos ser resgatados da morte para a vida, no Teu sangue precioso há. E nós celebramos aqui, Senhor, que Tu fizeste, em nome de Jesus. Amém. Então, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E assim como Jesus ordenou, vamos fazer. Amém, né, amados? Assim celebramos em nome de Jesus aqui a entrega dele. A palavra diz que depois também que eles cearam, Jesus pegou o cálice, porque o seu sangue foi derramado lá naquela cruz. Toda a sua vida se esvaiu ali, e então Jesus pegou um cálice e a Nancy vai entregar. Então, um ato da graça e do amor e do poder de Deus em ofertar a si mesmo pelas nossas vidas e tendo Ele nos tocado, nos chamado, nos tornamos seus discípulos, né? Então, assim nós continuamos e celebrando o Senhor e anunciando o que Ele fez, está fazendo e fará. E em Mateus 26 está registrado aqui na palavra do Senhor que depois Jesus tomou um cálice e aí Ele deu graças. E nós também vamos orar ao Senhor, agradecendo, sendo gratos por essa dádiva do seu ato de redenção por nós. Senhor, nós queremos celebrar aqui o que Tu és, na Tua entrega ali naquela cruz, naquele momento que para nós é um passado, mas é um ato dentro da nossa história, que entrando na nossa história, no nosso espaço, no nosso tempo, Tu redimiste a nossa vida, Senhor, que foi desgraçada por nós mesmos aqui dentro desse tempo, espaço, história, e nesse campo Tu resgataste a nós todos, Pai. Nós estamos aqui Te louvando porque a Tua graça é maior que qualquer desgraça, Senhor. Nós louvamos o Senhor juntos aqui, anunciando o Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. Então, como Jesus ordenou, vamos fazer. Senhor querido, nós juntos aqui como Teu povo, Senhor, unidos exatamente por esse sangue celebrado e simbolizado aqui neste suco da uva, Senhor, da videira, nós celebramos o Senhor que é a nossa videira, Senhor. E celebramos também aquele dia em que esse céu que nós olhamos para cima aí e vemos estrelas, um dia ele irá se abrir como uma cortina para que Tu entres e Tu vais consumar todo o tempo, espaço, história e todas as coisas serão consumadas. Ó Deus, nós anunciamos esse dia, esse momento, esse agora, que no Teu coração é um agora, Senhor. Nós aqui juntos oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, agora nós vamos continuar, né? E tem hoje uns bolinhos ali, e tem umas coisinhas, todo mundo precisa ir lá junto, tem uma comunhão preciosa. E não dá ainda para mandar por e-mail bolo para os irmãos lá no Rio, nem em São Paulo, nem. Hein? É impressora em 3D, né? Um forninho 3D, uma forminha. Queridos, olha, qualquer oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos conceda recursos sempre para
que a obra dele continue. E todos nós vamos prosseguindo, né, amados? E agora vamos lá para a parte dali que tem aquelas coisas. Deus abençoe. É? Vamos cantar parabéns, ali. A gente vai ali e cantaremos. E também, queridos e amados, Deus abençoe vocês, André, Letícia, Cris e todos os irmãos que estão aí, Danilo e Daniel, os queridos e amados da Igreja do Senhor, Edson, todos os irmãos queridos. Amamos vocês, logo vamos estar juntos também aí. Deus abençoe, queridos. Até mais. Vou desligar aqui. Perdão.